Graça e paz, igreja. Amém? Motivo de alegria, né? Estarmos mais uma vez aqui nessa tribuna para trazer a palavra do Senhor para a igreja. Muita responsabilidade, mas vamos ver o que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Esse texto que vai ser lido nessa noite também se encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então nós vamos pegar um pouquinho de cada, algumas palavras que não tem aqui, mas tem no outro, porque de acordo com a minha versão é a NVI, de acordo com a teologia, esses três evangélicos são iguais entre si. Então vamos lá. A palavra do Senhor nos diz nesta noite. O tema é o mendigo, o cego que recupera a visão. Trata-se do cego de Jericó. Diz assim a palavra. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Irmãos, a palavra de Deus hoje vai nos falar de um homem que tinha um problema de nascença, era cego. Podemos dizer que ele possuía as duas cegueiras, a cegueira física e a cegueira espiritual. E quando ele viu a multidão, porque quando Jesus, aonde Jesus andava e por onde Jesus passava, Jesus estava sempre seguido de uma grande multidão. O povo queria ver os milagres, o povo queria ser curado, o povo queria ouvir os ensinamentos, e por onde Jesus ia, por onde Jesus passava, o povo seguia. E aquele homem, diz a palavra, que aquele homem estava sentado à beira do caminho. Eu não sei há quanto tempo aquele homem estava sentado à beira do caminho, que a Bíblia não nos fala, mas deveria ser muito tempo. E aquele homem, como diz o texto, o tema do texto, o título do texto, vai dizer que ele era um mendigo. E ele estava ali a mendigar à beira do caminho, por alguns trocados, até mesmo para se manter. Para aquele homem não existia mais expectativa de vida. Para aquele homem não existia mais uma expectativa de futuro. De repente, na mente daquele homem, pensava, estou aqui, cego, mendigando, não tenho mais ninguém por mim, não tenho mais ninguém, não tenho mais a minha família, estou aqui para morrer aqui à beira do caminho como um Zé Ninguém, como uma pessoa excluída da sociedade. E as pessoas passavam por aquele homem, de repente não davam a atenção devida para aquele homem. Mas a história daquele homem começou de uma forma, mas a história daquele homem ia acabar de uma forma completamente diferente. E aqui vai um aprendizado para nós nesta noite.
a minha história, a sua história, ela começou de um jeito. Mas não quer dizer que a minha história ou a sua história, ela vai acabar como ela começou. Porque no meio do caminho, quem entrou na vida daquele homem? Jesus, ele entra na vida do cego de Jericó. E o cego de Jericó é uma coisa que eu aprendo com este homem que estava à beira do caminho e que muitas das vezes falta em nós, que enxergamos, que temos visão, mas muitas das vezes a nossa visão física, ela está boa, mas a nossa visão espiritual, ela ainda está um pouco limitada. Por que o irmão Goiânia está dizendo isso? Porque aquele homem, quando ele sabia, ele soube, porque a multidão estava vindo, ele ouvia, e ele logo perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém disse para ele, é Jesus que está vindo. Irmãos, aquele homem, surgiu algo de repente, da vida daquele homem, ou dentro daquele homem. Se ele não tinha fé, naquele momento ele passou a ter fé. Se ele não tinha esperança, naquele momento a esperança voltou para a vida daquele homem. Se ele não tinha mais perspectiva de vida, a perspectiva de vida para ele voltou. Porque na mesma hora, irmãos, o texto nos diz essa noite, que quando ele soube que Jesus estava vindo, que Jesus ia passar por ali, na mesma hora ele começou a gritar. Mas por que ele começou a gritar? Para chamar a atenção de Jesus para ele. Mas a multidão era grande junto com Jesus, e foram para cima daquele homem, para você ver que muitas das vezes, olha como é que as pessoas tratam pessoas que não têm tanto valor, mas para Jesus todos nós temos valores, todos nós temos valor para Cristo, porque a própria Bíblia vai dizer que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Para Jesus, o rico e o pobre são iguais para ele. Só que Jesus, ele olha um coração verdadeiro. E naquele momento, quando aquele homem, ele começa a gritar, a multidão vai até aquele homem e pede para aquele homem ficar calado, para não incomodar o mestre. Em outro texto, não sei se é em Marcos ou se é em Mateus, vai dizer que a multidão vai até ele e fala assim, ó, fica quieto, não perturbe o mestre, não incomode o mestre. E aqui vai mais uma lição para nós nesta noite. Jesus Cristo, você sabia que Jesus Cristo, ele gosta de ser incomodado? Você sabia que Jesus Cristo, ele gosta de ouvir a sua voz chegar até ele? Você sabia que Jesus Cristo, ele gosta que você vá lá e bata na porta e fala, Jesus, eu estou aqui. Você sabia que Jesus, ele quer que você incomode ele dia e noite, dia e noite? E eu aprendo com este homem o seguinte, eu tenho que chamar a atenção de Jesus. E aí vai a pergunta para você nesta noite, meu querido, como você tem chamado a atenção de Jesus para a sua vida? Como é que eu tenho chamado a atenção de Jesus para mim? Como é que eu tenho feito para que Jesus dos altos céus, ele olhe para mim e fala, Goiânia, eu estou aqui contigo. Goiânia, vai em frente, não temas, porque eu sou contigo. Ou eu só tenho falado só o que, de repente, na hora que eu estou no desespero, eu vou lá e lembro que Jesus existe. Como que eu tenho me colocado diante de Deus? Como que eu tenho me colocado diante do Senhor? O que eu tenho feito para chamar a atenção de Cristo? Aquele homem, ele não parava de gritar. Ainda que a multidão falasse com ele, fica quieto. E quantas pessoas, na nossa caminhada cristã, às vezes aparecem na nossa caminhada e fala, não, isso é assim mesmo. Não, isso é normal acontecer. Não, não é normal acontecer. Não, isso não é assim mesmo. Porque nós temos um Pai, temos um Cristo, que Ele batalha por nós.
Nós temos um Deus que fala conosco: esse trabalho não é seu, esse trabalho é meu, deixa comigo. Vai, prossiga, tenha bom ânimo, somente tenha bom ânimo, porque eu estarei contigo até o fim da caminhada. E quantos irmãos, por causa da multidão que cerca, eu não sei qual é a multidão que te cerca. E quando se fala de multidão, aqui não está se falando só de pessoas. De repente, o seu problema que você passa hoje na sua vida é uma multidão. De repente, aquilo que você está passando no seu dia a dia é uma multidão, que muitas das vezes tem te segurado para que você não prossiga na caminhada, para que você não perturbe o Mestre, para que você não chame a atenção de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a multidão que te cerca, eu sei qual é a multidão que me cerca, e esta multidão que me cerca é que vai me dar força para que eu chegue até Cristo e perturbe e chame a atenção do nosso Senhor, para que Ele olhe para mim e afaste esta multidão da minha vida. Aquele homem, ele não parava de gritar, até que Cristo ouviu a voz daquele homem. Ele ouve o clamor daquele homem, porque aquele homem sabia que Cristo, quando passasse ali, era a sua última oportunidade para mudar a sua vida. Quanto tempo aquele homem ficou no caminho? Não sei. Mas era dia após dia vivendo a mesma coisa. Era dia após dia de ninguém estendendo a mão para aquele homem. Era dia após dia aquele homem sendo excluído da sociedade. Era dia após dia pessoas passando, pessoas indo, pessoas voltando, olhando para aquele homem à beira do caminho como um nada. Então, quando Jesus ele vem, ele passa à frente daquele homem na sua mente: aqui está a minha última oportunidade para mudar a minha vida. E Jesus para. E Jesus manda chamar aquele homem. Irmãos, quando Jesus para, alguma coisa acontece. Quando Jesus ele para, algo tem que acontecer. Aquele homem chamou a atenção de Cristo, Cristo ouviu e Cristo parou e mandou chamar. Chama aquele homem. Aí os discípulos vão lá, em outro texto, lá em Marcos vai dizer assim: tende bom ânimo, o mestre te chama. E aí vai mais um aprendizado para nós nessa noite. Como é que está o nosso ânimo perante Deus? Como é que eu tenho feito a obra do Senhor? Será que eu tenho feito a obra do Senhor assim? Ou será que eu já entro na igreja assim, de costas, já querendo que o culto acabe para mim ir embora para casa? Como que eu tenho feito a obra de Deus? Será que eu estou no mesmo gás quando eu aceitei a Cristo, estava no primeiro amor? Tem oração? Estou lá. É culto de oração? Opa! É vigília? Opa! E hoje, irmãos, nós temos um dos pilares da vida do crente é a oração. Um dos pilares da vida do crente é a oração. O outro pilar é a palavra. E o outro pilar é o jejum. E aí, tem de bom ânimo. Independente
Eu sei que cada um aqui, assim como eu, a minha esposa, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas batalhas diárias. Mas quarta-feira nós temos o quê? Culto de... A gente conta nos dedos. Como é que está o seu ânimo para fazer a obra do Senhor? Porque os discípulos falaram com aquele homem: tem de bom ânimo. Sexta-feira, é sexta-feira? Que é o jogo do Brasil? Quarta-feira é o jogo do Brasil. Será que eu vou trocar o meu culto de oração para ver o jogo do Brasil? Como é que está o seu ânimo para fazer a obra do Senhor? Josué, quando assumiu o povo e foi lá conversar com Deus, qual foi a promessa que Deus fez a Josué? Uma das palavras que Deus disse para Josué: Josué, tem de bom? Josué, tem de bom? Porque assim como fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Mas tem de bom ânimo. E aí, como é que estamos nós? E aí, irmãos, chegaram para aquele homem e falaram assim: ó, tem de bom ânimo, Jesus te chama. Em outro texto vai dizer que aquele homem, como é que o mendigo se... Vamos imaginar um mendigo, todo mundo já viu um mendigo na rua, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ou é um ser de outro mundo? Nós já vimos um mendigo na rua, sim ou não? Como é que o mendigo se traja? Está cheiroso? Está bem vestido? Está com a roupa perfeita? Sim ou não? Hã? Cheio de bagagem? Já viram a bagagem do mendigo? Tem mendigo que anda aqui de saco. Outro dia eu passei pela estrada, tinha um carregando um montão de saco, estava ele lá, amarradaço. Tem mendigo que carrega garrafa plástica e tem sempre um cachorrinho que acompanha. Já perceberam isso? Só que aquele mendigo, quando os discípulos falaram com ele assim: tem de bom ânimo. Na mesma hora, irmãos, aquele homem se levanta. E em Marcos vai dizer que ele pega a sua capa. E ele deixa a capa de lado e vai se apresentar a Cristo sem a capa. Mas o interessante é que ele vive com essa capa, ó, a sua vida inteira. A capa de repente era o cobertor que ele se cobria. Mas quando alguém chegou para ele e falou assim: ó, o mestre está te chamando, ele quis se apresentar, apesar de ele não estar vendo o seu estado, mas ele conhecia o seu estado. E aí falam assim: o mestre está te chamando. Ele tenta se apresentar da melhor forma possível, ainda que não desse para se apresentar da melhor forma possível, porque não tomava banho há muito tempo, estava sujo, estava rasgado, mas uma coisa que ele deixou foi a capa. Por que ele deixou a capa? De repente a capa, para ele, estava mais mal cheirosa do que ele mesmo. De repente a capa para ele, se ele fosse perante a Cristo, ele não estaria bem trajado. E eu fico imaginando as pessoas levando, estava imaginando hoje lá em casa, as pessoas levando aquele homem até Jesus Cristo, e ele na frente de Jesus, ele querendo se ajeitar a roupa, tentar tirar a sujeira, limpar as suas mãos. Mas Jesus não estava olhando para nada disso, irmãos. E aí, vai mais um aprendizado para nós nesta noite, e para mim também. Qual é a capa que tem nos prendido de estarmos posicionados diante de Deus? Que capa nós temos? Capa que eu falo, irmãos, que peso nós temos carregado? O que tem feito, o que nós temos conosco, que a gente tem que deixar de lado, como aquele cego deixou? Será que é o orgulho? Será que é o eu?
Será que a gente é igual a ceia? Examine-se o homem a si mesmo. E aquele homem se examinou naquele momento, quando fala assim, o mestre está chamando, ele estalou, e foi no estalo, ele pegou a capa e jogou fora. Eu não posso me apresentar diante do mestre com esta capa. Eu não posso me apresentar diante do mestre desse jeito. E ele deixa a capa fora, ele joga a capa fora, e ele vai com as suas roupas, não sei se estava rasgada, como é que estava, mas ele vai e se apresenta diante do Senhor sem a capa. Isso é para a gente analisar, irmãos, porque muitas das vezes o nosso eu, o eu faço, o eu posso, o eu aconteço, muitas das vezes nós, sem querer, temos o nariz em pé. O que nós temos que deixar de lado, irmãos, para nos apresentarmos diante de Deus? Né? O que eu tenho que deixar para me apresentar diante de Deus? Ah, mas Goiânia, eu já sou crente há 30 anos. Bom, nós vamos fazer 33 de casado, né? Então eu tenho 33 anos como evangélico, que eu não nasci no lar evangélico. Então eu tenho 33 anos como um cristão. E nesses 33 anos, se você falar para mim assim, Goiânia, o que você tem que deixar de lado? Ah, irmão, eu tenho que deixar alguma coisa de lado. Você quer ver uma coisa? O meu ímpeto. Não, porque eu faço, deixa comigo, eu resolvo. Eu tenho que deixar de lado. Né? O meu trato, muitas das vezes o meu trato, né? Não sou ignorante, mas eu era muito explosivo antes de ser crente. Até quando casei com a minha esposa, e nesses 33 anos ela fala comigo. Ela fala comigo, não faz isso, não age assim. Olha. E a gente, eu tenho que deixar de lado. Quando ela começou a trabalhar, eu fui lá no serviço dela, fui falar com o chefe dela. Quando ela me viu entrar pegar a sessão dela, ela não acreditou, mas eu fui. Porque estavam maltratando a minha esposa, e eu não admito que ninguém maltrate ela. Não admito. Mas estavam batendo? Não. Mas com palavra? Não, meu filho, não fala assim com a minha esposa, não. Não fala, não. Então isso, com o tempo, eu tenho que deixar de lado. E o que você tem que deixar de lado? Esse cego nos ensina que, por mais crente que a gente seja, tem sempre uma capa que a gente vai ter que deixar de lado. Porque o mestre um dia vai nos chamar. E quando ele nos chamar, como que nós vamos nos apresentar? E aí, Bartimeu foi. A multidão não querendo que ele fosse, mas ele foi. Porque Jesus mandou chamar. E Jesus está te chamando nessa noite. Ele está te chamando nessa noite. Ah, mas eu já sou cristão, mas Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando para uma postura diferente. Ele está te chamando para algo diferente na sua vida. Ele está me chamando para algo diferente na sua vida, na minha vida. Mas eu já sou crente? Mas a nossa vida de cristão, ela é renovada a cada dia. E para cada dia Deus nos chama para algo diferente. E aí aquele homem se apresenta diante de Cristo, como nós nos apresentamos todo dia diante de Cristo, porque nós já temos Cristo na nossa vida. E aquele homem, Jesus pergunta para aquele homem, o que queres que eu te faça? E Cristo nos pergunta nesta noite, para mim e para você, não, o que você quer que eu te faça?
Ah, mas Jesus já conhece o meu problema. Tá, ele conhece o problema, mas ele quer ouvir a sua voz. Por quê? Porque ele gosta que você perturbe ele, que você chame a atenção dele. E ele pergunta para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Porque você e eu, você sabe onde o teu calo aperta. Você sabe do que você precisa. Aquele cego sabia do que ele precisa. Ele queria ver, porque ele era cego há muito tempo. Ele queria ver, ele queria enxergar. E ele sabia que Jesus era a única pessoa que poderia fazer isso por ele. Então, meu querido, amado irmão, às vezes todas as portas se fecham. Está tudo fechado para você. Mas é para quê? É para você olhar para Cristo e falar: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Porque Jesus te pergunta nesta noite: o que queres que eu te faça? E ele espera uma resposta sua. Ele espera algo seu. Ele espera algo meu. O que queres que eu te faça? E essa pergunta, irmãos, só você pode responder. E aquele homem respondeu: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Qual foi a resposta que Cristo deu para ele? Então veja, a tua fé te salvou. E aqui vai mais um aprendizado. Coloque a sua fé em prática. A palavra de Deus, ela quantifica a fé. E Jesus, ele dá um exemplo que se a sua fé, se a minha fé, ela for do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, nós podemos fazer coisas grandes. Coloque a sua fé em prática. Jesus, ele é bem claro para aquele moço: a sua fé te curou. A sua fé te salvou. A sua fé fez isso. Se nós olharmos todos os milagres de Cristo, nós vamos ver que em todos, com a mulher do fluxo de sangue, ele falou: vai em paz, porque a tua fé te curou. Com o cego Bartimeu, a tua fé te curou. Com o do tanque de Betesda, a mesma coisa. Fé. Fé. Ah, irmão Goiânia, mas a minha fé é pequena. Por isso que Jesus, ele disse do grão de mostarda. E se a sua pequena fé você colocar em prática, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que nos posicionarmos diante do Senhor. Estamos vivendo num mundo hoje, queridos, que já nós não podemos mais brincarmos de ser crente. Hoje eu estava falando na escola bíblica dominical para os meus adolescentes. O diabo existe, o inferno existe. E aí eu perguntei para eles e essa pergunta eu vou fazer até a minha morte. Aonde você quer passar a sua eternidade e com quem? Para aquele moço, para este moço aqui, a eternidade chegou, a salvação chegou. Para nós, a salvação chegou. Nós já temos Cristo. E para você que não tem Cristo ainda, Jesus está te perguntando nesta noite: o que queres que eu te faça? Qual o campo da sua vida você quer que eu entre? Qual o problema que você está passando? Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir você. Eu quero ser seu amigo. Eu quero andar contigo. Eu quero ter
intimidade com você. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente esquece disso. E a gente coloca Cristo como se fosse algo romantizado. Mas o Senhor fala com a gente nesta noite: eu quero ter proximidade com você, eu quero ter intimidade contigo. Porque, irmãos, às vezes, olha como é que são as coisas. Está aqui eu e o meu pastor, de repente eu chego para ele, conto um problema para ele, ele vai me dar um conselho, mas será que ele vai falar assim: Goiânia, tá bom, o que queres que eu te faça? Mas Cristo não. Cristo, ele só recebeu aquele moço, e sabia que aquele moço queria, ele já sabia que aquele moço queria ver, mas ele quis ouvir daquele moço: o que queres que eu te faça? E Jesus, ele quer ouvir de você nesta noite, porque Jesus sabe onde o teu calo aperta, Jesus sabe como é a tua família, Jesus sabe como é que é o seu trabalho, Jesus sabe o que você passa, Jesus sabe como você deita, Jesus sabe como você levanta, Jesus sabe como você é no trabalho, Jesus sabe como é você na escola, Jesus sabe como é você na universidade, Ele sabe do que você passa, porque Ele te conhece da cabeça à planta dos pés, Ele conhece o seu pensar, Ele conhece o seu andar, Ele conhece o seu deitar, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir isso. Por quê? Porque isso nos dá uma não vou dizer noção, mas isso nos dá o quê? Uma ideia de proximidade, de intimidade. E muitas das vezes, irmãos, falta isso. Para que as coisas aconteçam na nossa vida, falta isso. Porque os nossos problemas dos nossos dia a dia, muitas das vezes, nos afastam. Ou muitas das vezes, não deixam a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra, ela nos adverte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensa nisso. Aquele homem, ele foi curado 2 vezes. Ele foi curado fisicamente e ele foi curado espiritualmente. Porque quando ele abriu os olhos, aleluia, quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele enxergou foi Jesus Cristo. Ele enxergou a salvação na frente dele. Os seus olhos espirituais foram abertos. E muitas das vezes nós enxergamos, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. Muitas das vezes falamos que andamos com Cristo, mas os nossos olhos espirituais estão fechados. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a própria Bíblia, ela vai dizer, em uma das suas passagens, que quando foram se apresentar diante de Cristo: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. E qual foi a resposta de Cristo? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa palavra foi para crente, porque não é qualquer um que evangeliza, não é qualquer um que expulsa demônio, não é qualquer um que faz. Isso é para crente. Isso é para gente que muitas das vezes achamos que estamos seguindo, muitas das vezes achamos que nós estamos fazendo. E a gente tem que parar e pensar. Aquele homem se posicionou de uma forma diferente diante do Senhor. E está na hora de nós também nos posicionarmos de uma forma diferente, chamando a atenção de Cristo. Para que quando Cristo parar, Ele olhar para mim e falar assim: vamos lá, Goiânia, o que queres que eu te faça? Para quando Cristo parar, Ele dá a atenção devida naquilo que eu preciso. A pergunta está feita nesta noite: o que queres que eu te faça? Aonde o seu calo aperta?
O que você tem que largar? O que você tem que deixar? Goiânia, o que você tem que largar? O que você tem que deixar? Hoje a nossa aula foi não desperdice o seu tempo, não desperdice o tempo da sua história. E eu fiz uma pergunta. Nas 24 horas por dia, qual o tempo que a gente tem tirado para buscar a Deus? A pergunta está aberta. O que queres que eu te faça? Aquele homem foi curado. E depois que ele foi curado, ele saiu glorificando a Deus. E aqui tem mais um aprendizado e eu termino aqui. Aquele homem, ele foi curado. Ele saiu glorificando a Deus e seguiu a Jesus. E quando Deus nos dá aquilo que a gente pede, o que nós fazemos? Agradecemos? Seguimos Ele cada vez mais? Ou apenas, valeu Jesus, obrigado. Os dias estão difíceis, irmãos. Essa intimidade que o Senhor quer de nós, vamos buscar essa intimidade. Porque vai chegar um dia em que isso que eu estou fazendo aqui, em que isso que o pastor Marcos faz, em que isto que o pastor Paulo faz, a Sara do Evangelismo, a igreja faz, vai ficar difícil de fazer, que é falar da palavra de Deus. Então, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais o Senhor vai perguntar para nós: o que queres que eu te faça? Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te abençoar cada vez mais. E que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, nessa sociedade que a gente está vivendo hoje, nesse mundo doido que a gente está vivendo hoje, nós possamos estar realmente posicionado como Deus quer na frente do Senhor Jesus. Deus te abençoe e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Irmão Goiânia, continue. Que Deus